Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais um programa Nova Vida. Estou aqui com meus amigos Dilon e o Moisés, que vão estar participando conosco desse programa essa noite. Amém? Lembrando que a ideia desse programa, queridos, é trazer um conteúdo que possa auxiliar você em uma caminhada aí para vencer as compulsividades, qualquer tipo de dependência, ajuda também o codependente. A ideia, queridos, é trazer realmente, assim, não só a nossa experiência, o nosso testemunho, mas trazer conteúdo que, se você aplicar no seu dia a dia, com certeza irá te ajudar, irá, desenvolver aí uma caminhada para uma novidade de vida, tá bom? Então eu quero fazer uma oração, nós estaremos aqui adorando ao Senhor e em seguida nós entramos então no tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre drogas, né? O que é droga, né? Droga é droga, né? Mas a gente já vai entender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha abençoando esse tempo. Consagramos, Pai, esse lugar a Ti, Pai, com tudo que tem dentro dessa sala, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor tem liberdade para agir aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço pelas vidas que irão acompanhar esse programa nesse momento, que elas possam ser tocadas em seu coração, que o Senhor traga entendimento, Pai, o Senhor traga, Pai, discernimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que dúvidas possam ser esclarecidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa ferramenta, Pai, através desse programa possa alcançar a vida dos meus irmãos e realmente, Pai, trazer além da ajuda, mas também trazer cura para a vida daqueles, Pai, que estão enfermos hoje, Pai, de vícios, de compulsividades, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Sentado no trono, se ao Cordeiro seja o louvor, seja a o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra.
clamar pela glória, a glória de Deus. Que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra do leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Amém, glória a Deus, aleluia. Deixa eu tomar uma água, gente, porque bem, aqui tá fresco, né? Mas a gente chegou aqui, cara, cozinhando, 40 graus lá fora. Quase, a sensação era, né? 29. Meu Deus, é 29 com sensação de 42. Galera, então, quero convidar vocês a compartilhar o link desse programa, tá? Que você possa marcar aí a galera nos comentários. Vai marcando os teus amigos ali para que eles possam acompanhar o programa também. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa de ajuda, que precisa talvez estar ouvindo aquilo que nós estamos compartilhando aqui, tá bom? E lembrando, você que está aí nos assistindo e ficar até o final, o Moisés vai sortear aquele boné que ele tá ali. Tá bom? Então você pode ganhar esse boné ali. É cada fogueira, cara. Cada fogueira. Liso que é. Vou começar a vir sem pulseira, sem relógio, sem anel, sem nada, cara. O Dilon, ele tem uma pulseirinha. Mostra a tua pulseirinha aí, Dilon. Ó, foi minha mãe que deu, cara. Olha Se ali, ó. você sortear essa, você Mostra arruma a pulseirinha ali, ó. arruma encrenca da Dona Então, Bete. ó, ô Javan, você entrou aí agora, ó, o Dilon falou que vai te abençoar. Porque você é muito chegado, então ele vai te abençoar com a pulseirinha da Dona Bete. Eita vida. O boné é benção do Javan, esse boné. Ah, é, né? Tô sabendo. Glória a Deus. Gente, então, o que é o Nova Vida? É um ministério que nós temos na Igreja Bola de Neve, aqui em Rio Branco do Sul, e diversas igrejas Bola de Neve espalhada aí pelo Brasil afora. E a ideia desse ministério é nós trazermos até o dependente, o codependente, além da esperança, né, mas também trazer a oportunidade de conhecer um caminho que lhe proporciona, sabe, uma novidade de vida. Então nós somos provas disso, eu sou prova disso. Eu tenho aí uma caminhada, tinha, né, glória a Deus, mas eu vivi durante 21 anos da minha vida aí na dependência de drogas e tudo aquilo que agrega, né, essa vida de drogadição. E nessa caminhada eu conheci o Moisés. Nós nos conhecemos já há alguns anos. Eu conheci o Moisés em 2002, eu acho, né, Moisés? Por aí.
em 2002, então a gente já tem aí quase 20 anos que a gente se conhece e confesso para vocês assim que foram experiências desastrosas, né? Mas graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de nos libertar, nos deu a oportunidade de uma nova vida. Então, queridos, todas as pessoas que dizem assim, eu não consigo, ela é anulada até o momento em que ela conhece alguém que conseguiu, entendeu? Então, como eu disse, assim, nós somos provas disso. Tá? E o Ministério ele traz algumas ferramentas para que você possa aplicar no seu dia, para que você possa aplicar na sua vida. Nós falamos que nós tratamos aqui não só a dependência, mas o caráter do dependente e do codependente, porque o uso de droga ele é uma consequência de uma falha que a pessoa tem em seu caráter, tá? Então, assim, às vezes a pessoa ela começa a usar por um motivo, ela quer preencher um vazio dentro dela, ela quer se inserir em um meio, andar com determinadas pessoas e ela acredita que para fazer parte de um determinado grupo, ela precisa daquilo, né? E eu sempre digo que os amigos, eles te levam para perto de Deus, ou eles te levam para bem longe de Deus. Então, nós precisamos saber com quem nós andamos e nós temos que ter a consciência de quem nós chamamos de amigos e na verdade nós precisamos ter a consciência de onde nós queremos estar, porque se você quer andar longe de Deus, é só escolher os amigos que andam longe de Deus também. Se você quer andar perto de Deus, você precisa achar pessoas que andem com Deus, tá? Porque com certeza as amizades elas farão toda a diferença, tá? E nós falamos no primeiro programa, se você perdeu, tá? Ele está gravado no Facebook, ele está gravado no YouTube, portal Rio Branco do Sul, Itaperuçu. Procure ali, você vai achar o programa. Também no aplicativo da Bola de Neve Rio Branco do Sul, você consegue encontrar lá o link Nova Vida. Eu estou trazendo os programas lá para dentro também, tá? E lembrando que tudo isso ele é algo que Deus nos ofereceu para compartilhar, para levar uma esperança, levar até aquelas pessoas que acreditam que não existe solução. Eu me lembro que quando eu usava o crack, eu usei 10 anos o crack seguido, todos os dias, assim. A palavra que eu mais ouvia, ou melhor, a frase que eu mais ouvia é que não tinha mais volta, que para mim não existia solução, né? E na realidade a gente acredita nisso até o dia que você conhece Jesus Cristo. Quando você conhece Jesus, você vê que tudo que foi falado é uma mentira, né? Porque a palavra final ela vem do Senhor. A palavra de Deus diz assim que o homem ele faz planos em seu coração, então ele tem, sabe, as suas ideias, as suas convicções, ele tem em mente, sabe, a direção que ele vai seguir, mas a palavra final sempre vem de Deus, tá? E queridos, eu queria falar para você o que é droga. Droga é toda e qualquer substância que altera o teu humor e a sobriedade. Então, qualquer substância que você use que altera o teu humor e a tua sobriedade, ela pode ser considerada drogas. E nós temos dois tipos de drogas, as drogas lícitas e as drogas ilícitas. E eu quero dar alguns exemplos aqui. Então, nós temos o álcool, que é uma droga lícita, nós temos a maconha, que é ilícita, a cocaína, que é ilícita, o crack, a heroína, o LSD, o êxtase, que são drogas ilícitas, o café, o cigarro são drogas lícitas, os refrigerantes são drogas lícitas. Por quê? Porque contém cafeína, e a cafeína também altera o humor, também altera a sobriedade das pessoas, por mais que seja algo assim para muitos irrelevante, mas altera sim o estado de humor de alguém, tá? Nós temos chocolates, remédios, tranquilizantes, os antidepressivos, anfetaminas, ansiolíticos, entre outros. Então nós conhecemos bastante pessoas que elas são viciadas em remédios. A pessoa não pode ficar sem tomar um comprimido, porque ela fica, o estado dela é parecido com alguém que é dependente de crack, tá? Então assim, queridos, no Nova Vida nós consideramos todas as drogas ilícitas, tá? Então números
lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 3, diz assim: abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Em 1 Pedro 1,13 nós lemos: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrio, segundo o dicionário, significa abstinente, temperante, moderado, alimentação, trabalho, sexo, paixões. Então, tá até entre parênteses esses tópicos aqui. Então, queridos, é uma ideia, trazendo para vocês, assim, o que é a droga, quais os tipos de drogas, né? E o que isso tem a ver com o corpo humano, queridos? O que é a dependência química? Muitas pessoas falam assim: eu não sou dependente. Na verdade, a pessoa não consegue enxergar que ela é dependente, tá? Mas toda a substância que você não consegue dizer não, tipo, um exemplo, eu bebo socialmente. Queridos, quem bebe socialmente é um dependente químico. Ele só não consegue se enxergar dessa maneira, mas ele porque ele não consegue ir para um ambiente e não beber. Ele precisa, em qualquer lugar que ele esteja, ele tem que beber, tá? Então é reconhecido pelo Ministério da Saúde como doença que leva a uma disfunção no organismo, trazendo o desenvolvimento de outras doenças e suas consequências. E como que nós podemos conhecê-la? Sinais pró-abstinência. Exemplo, a pessoa deixou de tomar café e apresentou dores de cabeça. Então ela já está dando sinais que ela está, o organismo dela já está dependente daquilo ali. Se a pessoa, ela tem o costume de tomar café todos os dias, ela ficou um dia sem tomar café e aquilo já causou algo no organismo dela, ela já está dependente daquela substância, tá? O uso prolongado e o excessivo e o hereditariedade, então é o que causa a dependência química, tá? Qualquer substância, queridos, que você comece a ingerir, a mandar para dentro do seu corpo vai se adaptar com aquilo ali e ele vai necessitar dessa substância. Quando você tirar, você vai ver que vai ter sinais pós-abstinência. Então, aqui tem algumas dicas para você, né? E onde ela age? No corpo, desenvolvimento de doenças. Toda droga, ela desenvolve algum tipo de doença no organismo, no corpo do ser humano. Na alma também, ela age nas emoções das pessoas. Você vê que as pessoas, elas alteram o emocional dela. Algumas ficam muito nervosas, algumas ficam muito ansiosas. Enfim, queridos, ele afeta as emoções da pessoa. E no espírito também. Aí é uma legalidade que é dada aí para Satanás e seus demônios agirem sobre a vida de alguém, tá? Mas a gente não vai entrar a fundo nesse ponto, tá? Mas a gente vai falar sobre outros pontos aqui, tá? Então, assim, Moisés está aqui com a gente e ele é líder do Ministério Nova Vida. Nós temos o ministério, né, que acontece toda quarta-feira na nossa igreja, tá, às 20 horas, então você pode estar lá, você pode estar junto com a gente. Tem uma galera que vai estar compartilhando aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Você vai estar ouvindo sobre 5 atitudes que nós ensinamos no ministério. Nós iremos falar delas aqui, não no programa de hoje, mas nos próximos programas nós iremos falar também, tá? E assim, se você precisar de ajuda, se você conhece alguém que precisa de ajuda, a ideia é que você vá até lá, conheça o Moisés, converse com o Moisés, converse com a Marisley, eles vão estar te ajudando, vão estar te direcionando. Se existem situações que é necessário uma intervenção, que é necessário um internamento, nós trabalhamos nesse sentido também para ajudar, mas nós entendemos que a pessoa precisa querer, né? Moisés, e daí, cara, como que foi para você estar nesse ministério hoje? O que o Ministério Nova Vida representa na sua vida? Boa noite a todos, glória a Deus, né? Cheguei na igreja faz 8 anos. Meu primeiro ministério que eu fui aprender foi o Ministério Nova Vida. Esse ministério aí me edificou muito. Sentei na roda do NV em Curitiba e eu vi um testemunho parecido com o meu. O cara era usuário de cocaína há 13 anos. E quando ele deu o testemunho dele que ele estava limpo fazia 3 anos, eu me identifiquei. Eu
falei, se esse cara conseguiu e tá dando testemunho dele, eu também consigo. Fui pra casa bem felizão, porque eu pensava que eu não conseguiria largar mais da droga. Eu ficava 15 dias sem a droga, eu via muitas vozes na mente falando que eu não era viciado. E quando saía pro bar, o que eu não usava em 15 dias, eu usava em uma noite. E aí foi uma caminhada, né? Conheci o INV me deu um suporte muito top. É um ministério que, cara, se você abrir o coração e tiver posto a entrega, a mudança, você vai mudar. Mas se você for lá, você pode fazer 10 ciclos, mas se o seu coração não estiver aberto, você não vai mudar nada. É o que eu falo na roda do INV. É um exemplo, né? Você foi pra igreja, aceitou Jesus lá e Jesus veio e puf, né? Quantas pessoas que a gente vê que vai pra igreja e não consegue mudar? Porque não abre o coração 100%. Eu creio assim que o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele não quer o nosso coração 80%, ele quer o 100%. E quando eu fui pra igreja, eu me lancei, falei, Senhor, faz a tua vontade, Pai, quebra. E o INV, ele trata muito o caráter, né? Porque quando eu entrei, eu era um cara mentiroso, um cara mulherengo, e o INV me tratou muito nisso, assim, sabe? Me forjou. Não sou perfeito, né? Tenho minhas falhas ainda, admito. Mas o meu primeiro passo no INV foi levantar a mão. Falei, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu necessito de ajuda. Primeiro passo é admitir, né? Admitir que sem Jesus Cristo eu não conseguia. Que nem eu falei, eu ficava 15 dias em casa, trancado. E muitas vozes eu via, você não é viciado, você é de boa. Mas quando eu saía, a queda era grande. Voltava pra casa tudo sujo, chorando, triste. Mulher de cara, os filhos querendo brincar comigo, não tinha situação de brincar. Envergonhado. E fui humilhado pela escravidão um bom tempo, mas... Essa é uma situação que boa parte das pessoas que estão hoje inseridas na dependência, elas afirmam, né? Eu não sou dependente. Ou eu paro quando eu quero, entendeu? Não, eu não tenho problema com a droga, eu paro quando eu quero. Eu não tenho problema com a bebida, eu paro quando eu quero. Só que a pessoa, ela não consegue notar que ela já está dependente. É o que nem o exemplo do café. Quem que diz que você pode, sabe, eu sou viciado no café, né? Você fica 1 dia, 2 dias sem pôr a substância pra dentro, o cara começa a tremer, o cara começa a ficar nervoso, começa a, sabe, ficar ansioso, né? Aí ele toma um café, acalma. Não deixa de ser uma droga, não deixa de ser um exemplo ali, né? E o interessante, gente, disso, como o Moisés falou, o ministério, você vai se deparando com algumas situações onde você vai sendo confrontado pela palavra. Então o teu coração, ele tem que estar aberto, ele tem que entender, sabe, que você está ali porque você quer, porque você precisa de ajuda, e você receber aquilo como uma verdade para você. Porque se você for ali forçado, ou se você for ali porque você quer acalmar a mãe, acalmar o pai, ou acalmar a esposa, você está mentindo. E um dos pontos que nós aprendemos muito no NV, que, cara, o dependente químico, ele se torna, expert na mentira, um expert na manipulação. É um cara que consegue dar um nó num pingo d'água, sabe? Eu falo que se fosse necessário fazer um risco no chão, passar por debaixo desse risco, a gente passava para conseguir a droga. Então o dependente, ele se torna um manipulador. Ele não é que ele se torna. Por quê? Porque ele precisa satisfazer a necessidade dele. E quando ele começa a encontrar a oposição em relação ao desejo dele, ele começa a manipular a situação. E muitas vezes ele não quer entrar em conflito com o pai, não quer entrar em conflito com a mãe. Aí ele começa a manipular a situação para ir no íntimo, para ir no emocional das pessoas. E então, sabe, convencê-las daquilo que ele está vivendo, do desejo dele. E, cara, a gente vê isso muito forte, sabe, no dia a dia dessas pessoas, tá? Queridos, o organismo do ser humano, ele é uma máquina extremamente complexa e elaborada, onde sistemas dependem um dos outros para estarem em ordem e harmonia. Então o sistema nervoso central, ele comanda todas as funções através de um complexo e completo sistema de nervos, neurônios que vão o mais longe, né? Os setores do nosso organismo, né? Então, para isso ocorrer, toda notícia chega no cérebro e sai como um comando. É uma ação que sempre será feita através da participação de substâncias transmissoras químicas que podem agir diretamente no
órgão ou indiretamente para que não seja completada. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que, cara, quando a tua mente ela fica refém daquilo ali, o teu organismo, o teu cérebro, ele começa a mandar comandos pro teu corpo dizendo: eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. É como que se você, tipo, experimentasse um exemplo. O cara, ele gosta de adrenalina, então ele usa a cocaína, e a cocaína, de uma certa forma, traz adrenalina pro cara. Então amanhã o corpo, ele vai querer adrenalina de novo e ele vai associar outro. Você tem que mandar a substância para dentro para poder gerar, para que eu possa gerar essa situação, para que eu possa ter essa experiência. Então, assim, queridos, todo o nosso comportamento e nossas atitudes são intermediadas pelo nosso cérebro. Então conhecemos um pouco mais sobre a maneira que funciona isso, né? Então, se você está mandando a substância para dentro, o teu cérebro está recebendo esse comando, teu organismo está absorvendo e o cérebro, ele absorve, ele vai falar assim: opa, chegou a parada, chegou a parada boa. E o que ele vai fazer? Ele vai devolver um comando para o organismo: acelera o coração, desacelera o coração, acelera de volta, desacelera. Então, e ele acostuma com isso, sabe? E eu queria só citar alguns exemplos aqui de substâncias transmissoras químicas que fazem, fazem com que o organismo dê esse tipo de resposta, tá? Então, a adrenalina, noradrenalina e a catecolamina. Então, eles são neurotransmissores que são secretados em nosso organismo para nos adequar a toda a situação corriqueira do dia a dia. Exemplo, o coração bater rápido, como eu falei, nós ficarmos pálidos, suarmos, tremer, tudo ao mesmo tempo, só porque quase fomos atropelados. Então, você toma aquele susto, automaticamente você acelera o coração, você treme, fica pálido, você começa a suar. Ou então, quando você, por exemplo, o Dilon tá aqui, ele anda de skate. Então, o andar de skate, ele traz pro corpo, ele traz pro organismo a mesma sensação de acelerar o coração, daquela coisa assim, nossa, a milhão, aquela sensação, sabe, é igual surfar, né? Vem aquele frio na barriga, a euforia, o êxtase, né? E o bem-estar. Então, nós temos comprovação prática de que esportes radicais podem viciar. E viciam mesmo, cara. Então, ele é muito parecido à sensação que o corpo recebe. Então, assim, eu quero dar exemplos de alguns neurotransmissores. Dopamina. Então, ele é um precursor natural da adrenalina e da noradrenalina. Ele tem como função a atividade estimulante do sistema nervoso central. E a dopamina também está associada ao mal de Parkinson. E o que faz no corpo? Estimulante do sistema nervoso central, tá? A endorfina é um neurotransmissor, assim como a noradrenalina e a acetilcolina e tal. Não vou entrar em todos eles. É uma substância química utilizada pelos neurônios na comunicação do sistema nervoso. E o que eles fazem no corpo? Melhoram a memória, melhoram o estado do espírito, aumentam a resistência, aumentam a disposição física e mental, e aí você vai, queridos. Por que muitos atletas, eles usam substâncias para melhorar a performance deles? Justamente por isso, entendeu? Então, assim, e por que as pessoas viciam, gente? Porque no começo ele tem um prazer, ele te dá essa euforia, ele te traz esse êxtase, ele te traz a adrenalina. Então o organismo, ele se adapta muito rápido a isso, e ele gosta disso. E as pessoas, elas, eu quero de volta, mais uma vez. Quando você vê, você está completamente viciado naquilo. Mas tudo que é em excesso, ele vai fazer mal, né? Então, assim, queridos, o que eu quero dizer para você, sabe? Nesse momento eu quero apresentar alguns tipos de drogas, o que é droga, o que ela faz no organismo, qual que é a importância disso, sabe? Para quê? Para que a gente tenha a consciência, a gente tenha, sabe, o entendimento de que às vezes de uma forma sutil você está traçando um caminho aí de dependência que pode durar anos e anos, tá? Então a gente precisa tem pessoas assim, cara, que, ela começa num comprimidinho, de repente são 2 comprimidinhos, de repente, é uma cartela inteira, de repente, cara, a pessoa não pode mais ficar sem remédio. Por quê? Porque ela acostumou o organismo dela a fazer aquilo ali. Então, eu me lembro que
quando você vai para uma clínica, eu cheguei a ir a uma clínica de recuperação, eles colocam, pelo menos na metade do dia ali, eles colocam atividades físicas. Para quê? Para você exercitar o corpo, para você estimular o corpo, para que o teu cérebro esteja em atividade e que você possa, de uma certa maneira, reproduzir aquilo que a droga faz no teu organismo para o cara não pirar, sabe? Porque dependendo da situação, se tira de uma hora para outra, o neguinho morre, né? Mas enfim, queridos, a ideia é que você tenha esse tipo de entendimento, tá? E a gente vai trazendo só alguns tópicos assim. Se você tiver dúvida, peço para que você vá no ministério, frequente na quarta-feira, esteja lá com a gente, entenda um pouquinho sobre isso, tá? E o que isso pode causar, tá? Então, eu queria que o Moisés falasse um pouco da experiência dele aí, cara, antes de lutar, né, pela libertação, e como que era o Moisés antes de a vida louca. Vamos lá, né? Fui envolvido aí na drogadição, cocaína, viciado em bar, bebida, amizades, né? Como o pastor falou aqui, tem amizades que vai te levar pra cima e tem amizades que vai te levar pra baixo. E muitas amizades me levaram pra baixo, né? Usava droga pra se achar, pra ter um poder. Não dá nada, e quando eu vi tava envolvido até o pescoço aí. Conhecemos o pastor, se conhecemos aí numa caminhada. Glória a Deus que Deus veio e resgatou ele. Glória a Deus. O pastor chegou lá em casa e falou: Moisés, te devo alguma coisa aí? Eu falei: não deve nada, estamos tudo certo. Ô, cara, tô indo pra igreja aí. Cara, eu fiquei muito feliz assim, sabe? Fiquei felizão assim, me emocionei na hora assim. Falei: ó, que massa, cara, que o cara tá virando crente aí. Virou gente. E logo assim, demorou algum tempo assim, ele começou a lançar semente, fazendo convite pra ir pra igreja. E eu sempre correndo, né? Sempre correndo. E um dia ele ia pregar e o Espírito Santo falou assim: passa lá e chame ele. Diz que ele até brigou com o Espírito Santo: não vou mais passar não. Sempre encontra aquele cara louco na esquina. E passou lá e aquele dia tava ação. Já chamei várias vezes, o cara não quer ir, né, meu favor? É por isso que vale a pena a persistência, né? Foi lá, chamou, tava ação, fomos, aceitei Jesus. Mas mesmo assim, quando aceitei Jesus, cara, virou um rebuliço a vida. O inimigo já sabia que tava perdendo já, né? E aconteceu muitas coisas pra mudar. A palavra fala: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? E fui pela dor, saí do lugar que eu gostava. Gostava muito do lugar onde eu morava, mas tive que sair. Lugares, atitudes, amizades. E conhecia Jesus aí, uma nova criatura. Não foi fácil no começo, muito choro. Vinha muitas vozes: volta pro caminho que você andava. Trabalhar de servente de pedreiro para ganhar R$50 na época. R$50 há 8 anos atrás era dinheiro. Humilhado por pessoas, por patrões, mas não desisti da caminhada. Não desisti. Hoje eu tenho, graças a Deus, tenho um retorno. Trabalho registrado faz 8 anos. Feliz, me dou bem no meu serviço. Deus veio e transformou a família, né? Transforma eu todo dia Ele tá trabalhando. Todo dia eis-me aqui, Senhor, quebra mais um pouco, mói. E tamo junto. Faço parte do Ministério Nova Vida aí, aprendendo com a galera que tá junto também, Ministério Benção. Tem uma galera junto que são benção também, glória a Deus pela vida deles. De entender a importância do ministério, né? A importância do ministério não é ir por pessoas, é ir por ela própria, né? Ir por ela própria. A pessoa tem que querer, né? Isso mesmo, querer. Eu me lembro quando eu ia pro Nível em Curitiba, eu ia sozinho. Às vezes ia com a Mari, e a Mari ficava na partilha das mulheres, eu ficava lá sozinho. Às vezes o Brian ia junto comigo. Ia, cara, gostava. Fiz uma amizade massa com o pessoal lá. Vinha uma casa de recuperação junto também. Foi muito top, assim. Tamo aí, firme e forte. Glória a Deus, é só um exemplo daquilo que Deus pode fazer, né, cara? Eu me lembro, assim, que quando eu conheci o Moisés,
ele tinha posto fogo no carro do amigo meu. Lembra disso? Prancha aí. Ô, cara. Prancha puxando. Aí o menino chegou lá no bar e falou assim, pô, cara, malzão. O cara queimou meu carro, o cara queimou meu... Eu falei, mas quem queimou teu carro? O Moisés. Eu falei, mas quem que é esse Moisés? Daí depois de um tempo que eu fui associar quem era o Moisés, queimador de carro. Incendiário. Meu Deus, né, cara? Incendiário. Queridos, sinais e sintomas de uso ou abstinência de algum produto, tá? Então, sinalizadores de problemas decorrentes do uso. Faltas frequentes no trabalho ou na escola é um sinal de que a pessoa possa estar já, sabe, na abstinência de alguma substância química. Histórias de traumas e acidentes frequentes. Então a pessoa sempre está vivendo situações de traumas, a pessoa sempre está metida, envolvida num acidente. Ansiedade, sabe? Hipertensão arterial, sintomas gastrointestinais, disfunção sexual, distúrbio do sono. Tudo isso são sinalizadores, não quer dizer que seja, sabe, uma evidência, mas é uma sinalização já de que a pessoa possa sim estar dependente de algum tipo de produto, tá? Sinais físicos, sugestivo de uso, tremor, odor de álcool, aumento do fígado, irritação nasal, fica toda hora... Cocaína, tá? Irritação das conjuntivas, maconha, pressão arterial labial, sugestivo de abstinência do álcool, taquicardia ou arritmia cardíaca, síndrome de higiene bucal, mascarando o odor de maconha nas roupas. Essa síndrome da higiene bucal, cara, a galera tem até o kitzinho maconha, sabe? O Dilo usava esse kitzinho aí, ó. Não? Dava uma desbaratinada pra entrar na igreja e tal, sabe? Então, queridos, daí eu quero falar pontualmente síndrome de abstinência do álcool. Então, tremores, agitação, insônia, inquietação psicomotora. A pessoa não consegue parar. É uma pessoa que provavelmente ela já está na abstinência do álcool. Então, estado de abstinência, o EA, né, deve haver uma evidência clara de interrupção ou redução do uso do álcool após um uso repetido. Então, o estado de abstinência é quando a pessoa ela vem durante um tempo grande de uso e ela interrompe aquilo ali. Então ela vai começar a ter como que eu posso colocar assim, esses sintomas que foram descritos aqui que reflete um quadro de abstinência, tá? Então, assim, tremores da língua, pálpebras ou das mãos quando estendidas, a pessoa estende a mão e está ali tremendo, né? Náusea, ânsia de vômito ou até mesmo vômito, taquicardia ou hipertensão arterial, agitação psicomotora, cefaleia, que é dor de cabeça o tempo todo, insônia, mal-estar ou fraqueza, alucinações visuais ou auditivas e transitórias, convulsões. Essas alucinações visuais, cara, eu vivia, tipo, sabe, o tempo todo achava que tinha alguém me seguindo, tinha alguém que queria me matar, eu via monstros em cima do muro. Cara, era horrível, assim. Pra você ter ideia, quando eu usava o crack, enquanto eu não usava tava de boa, mas quando eu usava, eu olhava pro meu corpo assim, parecia que tinha um bicho andando por entre a pele e a carne, que daí eu ficava olhando, ele tava vindo aqui assim, andava e eu começava a pôr a mão assim para impedir que ele passasse assim, e isso quando eu não olhava, que começava a cair um monte de aranha do teto. Meu, vinha aranha de tudo quanto é lado e aquilo te dá um estado de pavor, uma crise assim, o cara fica maluco, você fica doido, sabe? Mas você sai dali e de repente você já tá usando de novo e vivendo aquela situação de novo, então é uma paranoia total, sabe? Então queridos, alguns exemplos que eu queria deixar pra você entender. Às vezes, cara, você deve estar pode estar vivendo com alguém, a pessoa está demonstrando, ela está dando sinais de que
está entrando num quadro clínico desse. Às vezes a pessoa ela tem até medo de pedir ajuda, ou não quer pedir ajuda mesmo, e o codependente, por não saber, ele não sabe trabalhar com aquilo ali, ele não sabe como lidar com a situação, ele não sabe como ajudar. Então é necessário a gente ter um entendimento para você pelo menos saber com quem você está lidando, sabe qual que é o quadro clínico da pessoa, se é um quadro que a pessoa acabou de entrar, se a pessoa já está inserida, sabe, de cabeça dentro daquela situação. Então nós precisamos entender para poder ajudar, né? E quando a pessoa já está inserida naquilo ali, você precisa, sabe, além de buscar em Deus, buscar no Senhor uma direção, orar por essa vida, buscar, sabe, um auxílio espiritual, porque, queridos, nós precisamos desse apoio, nós precisamos do Senhor nos ajudando nisso, né? Ele que nos fortalece para seguir. Então a pessoa por si só, às vezes ela não consegue, ela está tão escrava daquilo que por mais que ela tenha vontade em sair, ela não tem força para sair. E nós precisamos pedir para Deus vir e fortalecer. Pai, fortalece essa vida, dá uma força extra para ele poder sair, para ela poder sair. E quando a pessoa erguer a mão, pega na mão dessa pessoa e traz para perto, sabe? Busca ajuda, tem pessoas que podem ajudar, né? Eu vejo que às vezes as pessoas elas me ligam, você pode ir lá, não sei aonde, falar com fulano, com Beltrano. Cara, a gente até pode, mas a gente precisa entender qual que é o cenário da pessoa, se a pessoa quer aquilo, se a pessoa não quer, porque às vezes a gente vai, a pessoa nem quer, ela nem tá afim de sair, nem tá afim de mudar. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e falando sobre isso, ela falou assim, não, mas eu não quero abandonar a maconha. Eu falei, não, beleza, o dia que você quiser, a gente tá por aqui, a gente tá aqui para ajudar, entendeu? Então a pessoa tem que querer viver algo diferente, porque senão ela não vive, tá bom? Vamos fazer mais um louvor aqui. Aproveita e faz essa que você tava fazendo aí, ó. Você gosta dessa? Vai aí agora, já começou, né, cara? Amém. Quando Deus enviar alguém que irá ou ouvirá sua voz, quando Ele chamar, será que essas são as mãos que Ele vai usar? Meus olhos viram por aqui quando Ele passou, será que o meu coração ardeu quando Ele chamou, conhecendo que o Mestre se aproximou? Mesmo que eu não te ouça, pois o mundo faz de tudo pra te calar. Tu renovas minhas forças, me põe de pé e diz pra mim que tu me aceitas. Chega, me cega como uma nuvem que me seca sobre o vidro desse mar. Contigo eu cantarei, Jesus é Rei em toda a terra. Renovas minhas forças, me põe de pé e diz pra mim que tu me aceitas, que o sacrifício sou eu no teu altar. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Jesus vive, Ele é tudo
palavra do Senhor virá. Minha esperança me alimenta. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar. Aleluia, glória a Deus. Cara, esse som é muito massa, né? Som gostoso de ouvir, gostoso de cantar, né? Queridos, como eu falei, né? A ideia do programa é trazer para você algum conteúdo, não só as atitudes que nós apresentamos na quarta-feira, entendeu? Mas também experiências, a aplicação disso em relação ao nosso corpo, né? Como que funciona toda essa, sabe, essa situação na vida de um dependente, né? E no próximo programa eu quero falar sobre tratamento da alma, tá? Quero falar um pouco sobre isso, as emoções. A pessoa ela fica completamente afetada, e ela não é só ela afeta todas as pessoas que estão ao redor dela. Eu me lembro assim que eu vivi um cenário onde, cara, eu prejudicava muito as pessoas que estavam ao meu redor. Então o meu estado, né, deplorável de um usuário de drogas, ele, além de afetar a mim, ele afetava as pessoas que estavam do meu lado. Eu via que essas pessoas, elas sofriam. Minha mãe sofria, meu pai sofria. Eu me lembro de uma cena em que eu acho que eu estava uns 5, 6 dias assim, que meu pai estava me procurando e eu não respondia, porque eu estava num estado tão mal assim que eu não tinha como responder meu pai. E daí eu tinha usado, eu acho que já estava 1 dia e meio, quase 2 dias direto usando. E aí eu estava em casa, sabe, usando, e de repente eu vi o carro do meu pai parou na frente da minha casa. E, cara, eu corri guardar os negócios porque eu nunca quis que meu pai me visse fazendo aquilo, sabe? Eu tinha vergonha de o meu pai me ver naquele estado. E eu me lembro assim que aí ele chegou, eu consegui esconder assim, e ele veio vindo, entrou dentro de casa. Eu não podia fechar a casa, dizer que eu não estava, ele já tinha visto que eu estava ali. Aí ele sentou no sofá na minha frente assim, e ele me olhava e falava assim: filho, o que você está fazendo com a tua vida? E eu não conseguia responder ele, eu não conseguia falar, porque eu ficava olhando, meu olho estava estalado desse tamanho assim, minha boca seca assim, minha mão tremia, e eu estava tipo preocupado que alguém fosse invadir minha casa. Então eu estava tendo alucinações de meu pai falando comigo assim. E de repente eu olhei para ele assim, cara, e dos olhos dele estavam correndo lágrimas, sabe? Ele estava chorando ali na minha frente, ele estava segurando, na verdade, mas eu via assim que ele estava sofrendo tanto com aquela situação que ele não estava suportando, assim, e estava realmente, sabe, chorando ali na minha frente, né? E ele falava assim: saiba que eu nunca imaginei que você chegasse nessa situação, que você estivesse vivendo esse quadro. Eu nunca pensei que isso fosse uma realidade na sua vida. Eu sabia que você estava usando droga, mas eu não imaginava que fosse assim. Não imaginava que seria dessa maneira. E aquilo ali foi algo assim que, para mim, tocou muito forte, sabe? Mas eu não conseguia reagir, eu não conseguia sair daquilo ali assim. Eu estava vendo meu pai chorando, eu nunca vi meu pai chorar. Mas naquele dia eu vi assim o meu pai chorando, e aquilo ali me moveu de uma maneira. Eu queria sair, mas eu não conseguia. E eu fiquei tão de cara comigo, mas tão de cara comigo, que o meu pai saiu dali, eu fui usar mais droga, eu fui me afundar mais, porque eu me achava assim imprestável, sabe? Essa era a mensagem que eu tinha na minha mente naquele momento. E ele foi embora depois de um tempo ali, ele fez uma oração por mim ali, sabe? E falou que Deus possa te ajudar a sair dessa. E se você precisar de mim, eu estou aqui. Eu me lembro das palavras dele, sabe? E ele saiu, e eu sei que ele foi embora muito triste aquele dia. Então, assim, um dependente químico, ele causa dor na vida das pessoas que estão... E pessoas que ele ama.
E ele não faz aquilo assim na intenção de que eu vou fazer mal para a pessoa que eu amo, eu vou prejudicar a pessoa que eu amo. Ele simplesmente não tem mais controle da vida dele. Ele não tendo controle da vida dele, ele não consegue ter controle das emoções e nem das respostas que ele dá para as pessoas ao redor dele. Então ele precisa voltar ao centro da vontade de Deus, à origem daquilo que Deus preparou para ele, para que então ele possa expressar algo, ele possa cuidar de alguém. Eu me lembro que eu queria cuidar da minha família, mas eu não tinha condições de cuidar de mim. Como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou cuidar das pessoas que eu gosto? E isso não está relacionado somente à droga. Às vezes a pessoa, ela não tem tempo pro filho, porque, cara, ela tá tão ocupada com o trabalho que ela não consegue, tipo, ter um tempo com o filho, não consegue ter um tempo com a esposa, ele não consegue, sabe, dedicar, dar amor para as pessoas que estão à volta dele, assim, e ele machuca. E nem sempre é na intenção. Às vezes ele entende que trabalhar é uma necessidade para fazer a família feliz. Mas a família, ela é feliz quando eles têm momentos juntos. Quando eles podem, sabe, compartilhar de momentos, quando eles podem rir juntos, quando eles podem, sabe, brincar, correr, sabe? Isso faz alguém feliz, isso dá prazer na vida das pessoas. E não é aquilo que a gente acha, né? Tem um testemunho aqui, deixa eu só ler aqui o que tá. O Galdino Davi, glória a Deus pela sua vida, pastor, mais uma ferramenta para o adicto que ainda sofre. Tamo junto até Jesus voltar. Glória a Deus, Davi, tamo junto, cara. Qualquer hora eu vou trazer você aqui para falar um pouquinho do teu testemunho, tá bom? Fica aí, eu te chamo em breve. E assim, queridos, então, se você é dependente, você me assiste hoje, entenda uma coisa, tem uma saída. Tem uma solução, a gente pode, sabe, vencer isso, você pode vencer isso, sabe, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para estender a mão para você e falar assim, ei, tem como contornar toda essa situação, mas você precisa, sabe, realmente tomar uma atitude, você precisa ser homem, você precisa, sabe, ter uma atitude, tomar uma decisão na sua vida, e cara, ela vai ser difícil, vai doer, você vai ser tentado, você vai ser provado, sim, vai ser super difícil. Entendeu? Mas, cara, dá pra vencer, dá pra sair desse quadro aí que você tá, mas você tem que querer. Você tem que fazer o esforço que for necessário pra sair, você tem que lutar pra sair. Então é possível. E se você é codependente, você tem alguém na tua casa que vive isso dali, cara, você não vai convencê-lo. Não são tuas palavras que irão convencê-lo, mas a tua oração vai. A tua oração vai, sabe, interceder, a tua oração de intercessão pela vida dessa pessoa, com certeza vai mover os céus a favor dela. E Deus, ele vai trabalhar dentro do coração dessa pessoa, assim como trabalhou no meu, porque eu comecei a olhar para algumas situações e aquilo começou a mexer dentro de mim de uma forma que, cara, eu não tinha força, mas Deus começou a mandar pessoas que começaram a me dar um tijolinho. Eu sempre falo isso, cara, se alguém tá no fundo do poço, você dá um tijolinho, dali um pouco você joga outro tijolinho, dali um pouco mais um tijolinho e mais um tijolinho. A pessoa que quer sair do fundo do poço, ela vai construir uma escadinha e ela vai subir. Quando ela tiver com a cara para fora do poço, é aí que você puxa ela. Mas a gente não desce no fundo do poço, porque a tendência de você ficar lá é muito grande. A probabilidade de você ficar no fundo do poço, ela é gigantesca, então você não vai, mas você ora, você traz as ferramentas que for necessário, você, se necessário, você vai buscar, vai internar, você vai, sabe, ajudar do jeito que você conseguir fazer. Mas se Jesus Cristo estiver nisso, com certeza você vai ver que as coisas, elas funcionam de uma forma diferente. Quando nós lutamos no nosso braço, nós nos cansamos. Mas quando nós lutamos com os braços do Senhor, nós não nos cansamos. Porque a palavra nos diz que aquele que confia no Senhor voarão com asas de águias. Então isso diz assim, cara, que a força que nós não temos vem dele. Ele dá esse sustento, ele supre. Então, cara, o caminho para alguém hoje sair desse mundo de drogadição, a pessoa pode até conseguir a base de remédio, mas ela troca uma droga por outra droga. Sabe, ela substitui a droga, ela não é curada, ela só, tipo, põe um band-aid em cima da ferida ali, e quando o band-aid cair, ele vai voltar a usar. Se ela não curar a alma também, queridos, porque você precisa descobrir qual que é o embrião disso. Por que uma pessoa usa droga? Ela não nasce usando droga.
Ela não nasceu bebendo, ela não nasceu cheirando, ela não nasceu fumando. Alguma coisa na caminhada dela levou ela a usar droga. O que levou ela a querer fazer parte de um grupo? Será que foi a reprovação? Será que é a rejeição? Será que é o abuso? Às vezes uma pessoa abusada pelo pai, pela mãe ou pelas pessoas ao redor dela, ela entra numa defensiva que ela precisa encontrar algo para se sentir forte. E é onde que muitas pessoas vão para a droga, é onde muitas pessoas elas invertem a identidade delas, porque elas foram feitas para algo, porém alguma coisa aconteceu naquela caminhada que ela desistiu, ela se tornou totalmente incrédula em relação ao caminho dela, em relação àquilo que ela imaginava como correto para ela, e ela precisa identificar esse embrião. Quando ela achar esse embrião, ela tem uma oportunidade. E qual é a oportunidade? De ser curada. Porque se você identificar isso, você consegue trabalhar nele. Você consegue pedir perdão, você consegue perdoar, você consegue ir lá limpar essa sujeira e então começar uma nova vida. Por isso que o programa, por isso que o nome desse ministério é chamado Nova Vida. Porque quando você identifica, sabe, aquelas situações que te levaram a viver toda essa história, você vê assim que, opa, eu vou na fonte, eu corrijo a fonte. Porque se você ir lá trabalhar só na causa, a origem, ela continua lá. E é uma questão de tempo para isso voltar. Às vezes a pessoa ela sai da droga, mas ela não trata o emocional dela. E quando alguém grita com ela se sente ofendida, magoada. E o que ela faz? Ela volta para aquele caminho. Mas a pessoa ficou 10 anos fora da droga. Sim, mas ela não tratou a ferida. Ela não cuidou da parte interna. Ela não cuidou do coração dela. Ela não cuidou da alma dela. Ela não cuidou da parte espiritual dela. Porque para vencer a droga, para você ser liberto desse mundo de dependência, não é só cuidar o natural. Tem um corpo, alma e espírito. É um conjunto de coisas. Se você não cuidar dessas 3 áreas da sua vida, uma vai ficar ali, sabe, só aguardando você dar uma vacilada. A hora que der uma vacilada ou alguém vacilar com você, você volta para onde você estava. Então, queridos, essa é a ideia do projeto, tá? Tem que ter um posicionamento, igual o Miguel disse aqui, tem que ter um posicionamento em Cristo. Nós precisamos ter um posicionamento em Cristo, porque senão você não vence. Você mascara um quadro, mas sempre vai ter, e vai chegar um momento que você vai substituir a droga, tá? Você pode deixar de usar crack, mas você pode ir para um outro tipo de droga. E assim, às vezes você não vai nem para uma droga ilícita, mas você vai para uma droga lícita. Entendeu? E queridos, existem vários tipos de compulsividade, vários tipos de dependência, e as pessoas elas se escravizam nisso. Então nós estamos aqui realmente para te ajudar, para te dar esse suporte. Se for da vontade do teu coração, quarta-feira na Rua Padre Ribeiro 514, na Igreja Bola de Neve aqui em Rio Branco do Sul, nós estamos com as portas abertas para te ajudar. Você pode me procurar nas redes sociais, pode mandar uma mensagem para mim, o que eu puder fazer para te ajudar, com certeza eu irei fazer, tá bom? Como eu disse, eu fui ajudado para sair. E Deus colocou isso no meu coração. Eu tenho paixão por vidas. Eu tenho paixão por ajudar alguém a sair, sabe? A não viver mais essa realidade. Então, por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos fazendo esse programa. Para que você que não tem, sabe, a oportunidade, possa ter uma luz aí, possa ter um fiozinho de esperança. E é isso que nós trazemos. Uma esperança. Tem solução, tem como sair. E em nome de Jesus eu creio que você que está me assistindo, que está vivendo isso dali, você vai ser tocado no teu coração e Deus vai te dar a direção que você precisa para que você vença todo e qualquer tipo de compulsividade que você tenha, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então nós estamos chegando para o final do nosso programa de hoje. Ele fica gravado e eu quero te convidar, se você conhece pessoas que precisam de ajuda, pede para ele nos acompanhar. Pede para vir nos procurar. Talvez a pessoa não queira falar com a gente pessoalmente, mas assista lá só. Vai assistindo, vai acompanhando os programas. A gente vai estar falando cada dia de um assunto, vai agregando, vai somando. A pessoa vem assistindo uma sequência de programas ali, com certeza vai trazer uma luz no fim do túnel para essa pessoa. Amém? Vamos orar então, Moisés, você ora por nós aí? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, se prostramos diante da Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, Pai, por esse programa, Pai, pelas nossas vidas, Pai, por quem estava junto acompanhando também, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, sabemos que segunda-feira temos mais, Pai, e envia as pessoas também, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém, amém e amém.
Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe. Até o próximo programa, segunda-feira, às 20 horas, aqui no portal Rio Branco do Sul, Itaperuçu. Amém? Deus abençoe. Valeu, gente.